Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Estamos tendo aqui nesse Salmo 30, versículos 1 e 2, o início de uma manifestação de um salmista Davi, de ações de graças ao Senhor. Ele está dizendo que o Senhor o livraste, e está dizendo que o Senhor ouviu a oração dele e o saraste. Que bênção! Como é bom poder contar com o Senhor. E é isso que nós fazemos dia após dia. E é isso que nós fazemos também nesse tempo, em que nesse culto de meio de semana, nós reservamos para orar ao Senhor, colocar diante dele nossos pedidos e também nossos agradecimentos. Quero convidá-lo para essa oração inicial. Obrigado, Deus, por esse tempo que estamos reservando para nos reunirmos, mesmo de forma remota, em culto de louvor e adoração a Ti. Obrigado porque confiamos na Tua fidelidade, no Teu amor, Senhor, por nós, na Tua misericórdia, no Teu amor fiel por nós. Obrigado porque em todo tempo isso tem nos bastado. Receba, ó Pai, o culto que vamos oferecer a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, um hino. Eu gosto sempre de relembrar alguns hinos que nós já cantamos, e nós vamos relembrar alguns durante um tempo aí. O hino 15 do cantor cristão, Exultação. Vamos exultar, vamos nos alegrar no Senhor. Louvemos ao Senhor. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu teu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus morreu, do seu sangue por nós derramou. Herança dos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A quem nos convida tal rasgo de amor, dos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Muito bem, vamos orar agora, irmãos. Nós temos aqueles pedidos que nós sempre fazemos por alguns irmãos que estão em tratamento, estão se curando de alguma cirurgia, né, de algum problema que tiveram, e também outros pedidos que chegaram até nós
até agora, até esse momento de gravação do culto. Vamos orar? Eu quero convidá-lo a se tornar um intercessor comigo. Nesse momento, todos nós elevamos nossa mente, os nossos corações, nossas mentes e nossos corações até o trono da graça, para diante desse trono derramarmos os nossos pedidos, mas também manifestarmos os nossos agradecimentos. Eu quero convidá-lo a interceder juntamente comigo por esses pedidos, mas antes de tudo por essas vidas aqui mencionadas. Vamos orar. Deus bendito, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado porque podemos nos alegrar, nos exultar, a te darmos glória, ó Deus, como cantamos ainda há pouco. Mas também, ó Deus, obrigado porque temos a oportunidade, a possibilidade em Cristo de nos achegarmos a Ti em oração. Senhor, colocamos diante de Ti, ó Deus, algumas questões que chegaram até nós. Pedimos, ó Deus, pelas Tuas bênçãos sobre a vida daqueles irmãos que estão adoentados, conforme temos orado sempre, estão em recuperação, mas ainda precisam do Teu cuidado, ó Pai. A irmã Dora, a irmã Janaína, que está na expectativa de mais uma cirurgia, a irmã Lourdes, que tem se recuperado bem, graças a Deus, e ela tem participado dos cultos pela manhã, a irmã Anacleta, que está se recuperando do problema que teve, a irmã Marilda também, muito obrigado pela breve recuperação e a forma como ela tem se recuperado bem, a irmã Jaqueline, que precisa de constantes acompanhamentos, mas ela tem sentido o teu cuidado sobre a vida dela, sobre a vida do Walter, ó Pai. De vez em quando precisa fazer uma consulta no Rio de Janeiro, mas tu tens abençoado. Mas eu peço, Deus, que tu venhas curá-la definitivamente esse problema dessa arritmia que ela ainda sofre. Deus ajude, Deus, a encontrar o tratamento adequado. Também outros problemas que ela precisa resolver, possivelmente através de intervenção cirúrgica. Senhor, vem ajudar, vem fortalecer, dar condições para que isso aconteça. Coloco também a vida da irmã Rosilane em tuas mãos, os tratamentos que ela precisa, ó Deus, a luta que ela tem nesse sentido. Abençoe essa irmã, ajude, ó Deus, fortaleça essa vida, ó Pai. A irmã Alcilene também, que está começando um tratamento forte, mas com certeza a tua proteção e o teu cuidado estarão acompanhando sempre, conforme tem acompanhado a vida de tantos outros que nós aqui mencionamos. Tome, ó Deus, essa vida em tuas mãos, ajude a irmã Alcilene nesse tempo, a irmã Genaína também, ó Pai, devido à pandemia, alguns procedimentos, tratamentos que ela iria fazer, precisa fazer, foram suspensos. Ela tem cuidado de outra forma, de outras questões também relacionadas à sua saúde, mas peço a Deus que tu dê forças, ajude, ó Deus, essa irmã nesse tempo. Abençoe o irmão Antônio também, no tratamento que ele faz, a irmã Marinete também, cuide, ó Pai, dessas vidas, tome em tuas mãos. Coloco também a vida da família do irmão Vladimir, que está adoentado, ó Pai, cada membro dela, inclusive a Milena. Ajude, ó Deus, nesse tempo, para que se recuperem bem. Também a irmã Carol, a irmã Laura, ó Pai. Abençoe, ó Deus, essas irmãs, ó Pai, algumas das questões de saúde envolvendo, ó Pai. Senhor Jesus, eu só posso fazer e pedir a tua bênção, o teu cuidado e a tua intervenção sobre cada uma dessas situações. Pedimos, ó Pai, que a recuperação seja breve, rápida e não haja nenhum problema. A irmã Lisete pede pelas famílias da igreja. Nós vivemos tempos difíceis, turbulentos, ó Pai. A irmã Lenícia também pede pelas famílias. Senhor Jesus, precisamos do teu cuidado sobre as famílias da Igreja Batista em Nova Suíça. Por extensão, também eu quero pedir pelas famílias daquelas
irmãos e amigos que estão assistindo essa transmissão. Senhor, as famílias estão sendo atacadas. O diabo não gosta das famílias. Ele tenta subverter a ordem social, atacando as famílias, ó Pai. Nós vemos isso com muita clareza, mas o mundo não vê, os políticos não veem, e muitos estão sendo usados pelo diabo para que as famílias sejam mudadas, sejam desestruturadas na sua base. O Senhor venha a fortalecer, a ajudar e que haja uma resistência bíblica a esse avanço do mundo em cima das nossas famílias. Também eu peço pelo teu sustento, cuidado e proteção, principalmente nesse tempo de pandemia. Venha ajudar, fortalecer, Senhor, seu provedor das nossas famílias. A irmã Ginaína, orei pela saúde dela e ela agradece porque está fazendo uma fisioterapia, tem melhorado as dores na coluna que ela sente. Ajude, ó Deus, essa irmã, fortaleça, que cada vez mais ela venha melhorar nesse aspecto. A irmã Suelen pede pelo seu pai, o Hugo, as dificuldades que está tendo, os problemas que está passando, ó Pai. Ajude esse Senhor, dê forças a ele, quem sabe ele venha se voltar para ti, buscar a tua presença, ó Pai, e se entregar por inteiro a ti, confiando em ti, confiando antes em Jesus como Salvador, mas confiando em ti como o Senhor da sua vida, aquele que realmente pode cuidar e resolver as questões. Também, ó Deus, eu peço pela saúde da irmã Suelen, peço que ela tenha uma gravidez saudável, uma boa gestação, mas também por alguns problemas de saúde que ela está sofrendo, está passando agora, ó Deus, venha ajudá-la, venha ajudá-la a encontrar os meios adequados para cuidar da saúde, ó Pai, que ela venha sarar, venha encontrar a cura para as suas dificuldades que está enfrentando. Peço a Deus pela família do irmão Márcio, pela irmã Rosilane, pela Ingrid, pela saúde delas, pelo irmão Márcio, seu trabalho, seu trajeto constante, ó Pai. Tome, ó Deus, essa família debaixo da tua mão, que a tua graça esteja amparando e sustentando cada um. Também, ó Deus, peço pelo filho, pela nora, pelo neto, ó Deus, pelos pais do irmão Márcio, da irmã Rosilane, ó Deus, Senhor, pelos outros familiares. Tome, ó Deus, essas vidas em tuas mãos, cuide e sustente cada um, ó Pai. Eu peço a Deus que o teu amor seja constante e a tua mão esteja estendida sobre cada um deles. A irmã Audileia também pede pela sua vida, as lutas que passa. Lembramos aqui da saúde do Samuel, a cirurgia que precisa fazer, mas devido à pandemia está sendo adiada. Ó Deus, tome essa vida em tuas mãos, cuide dele, ó Pai, que também venha ser curado desse mal. Tu podes estender a tua mão e curá-lo, sem intervenção médica ou de remédios, mas também entendemos que tu podes curá-lo através desses meios, de uma forma ou de outra, ó Pai, venha abençoar essa vida. Tome a irmã Odilé em tuas mãos, fortaleça esse coração, ó Pai. Também o Rogério, a Sara, ó Pai, cuide deles, esteja ajudando e provendo tudo aquilo que eles precisam, ó Pai. A irmã Lenice também lembra do pastor Alex. Ele e a família estão sofrendo com a Covid, ó Pai. Ajude a se recuperar. Tome-os, ó Deus, em tuas mãos, debaixo da tua graça, ó Pai. Também a irmã Marlene, a mãe do pastor Alex, está fazendo um tratamento forte do câncer, ó Pai. Ajude, ó Deus, essa irmã nesse momento difícil da sua vida e que o tratamento se dê resultado e ela venha se recuperar plenamente desse mal. Tome, ó Deus, a vida dela, da irmã Marlene, do esposo, dê, ó Pai, as condições necessárias
para que o tratamento aconteça. Toma, meu Deus, essa vida em tuas mãos. Também, ó Deus, eu peço pelo Gutierrez, um conhecido dela, da irmã Cristiane, ó Pai, que passou por uma cirurgia, mas está precisando se recuperar, ainda não está sentindo as pernas. Ó Deus, eu venho pedir, ó Deus, que a recuperação desse moço seja plena, que ele não tenha sequelas e que ele volte a andar normalmente. Coloque em tuas mãos, juntamente com o irmão Eliomar, a vida do cunhado dele, o pai que está internado, aguardando o cateterismo. O Senhor venha cuidar, ajudar, ó Deus. Eu sei que esse tempo de Covid é um tempo difícil, e ele está no ambiente hospitalar, Senhor, que nenhum mal lhe aconteça, que esse procedimento ocorra o mais rápido possível e que ele retorne brevemente para o seu lar, recuperado da sua saúde. Ajude, ó Deus, esse moço nesse tempo, a sua esposa e o restante dos familiares, ó Pai. Lembro do sobrinho da irmã Vânia, ela pediu pela vida dele, ajude também esse rapaz a encontrar a Cristo, ó Pai. Ele precisa de salvação, está no caminho errado, fazendo coisas erradas, mas nós confiamos no teu poder. A cruz tem poder suficiente. O sangue de Cristo tem o poder de resgatar uma alma da condenação do inferno, mas também do pecado, do domínio do pecado. Ajude, ó Deus, esse moço, resgate, ó Deus, para a tua honra e tua glória, Senhor. Também eu coloco o pedido da irmã Alzileia, que pediu pela Cláudia, e também por alguns membros da igreja dela lá no Rio de Janeiro. Senhor, tome essas vidas que estão sofrendo com a Covid também, ajude-os, ó Deus, a se recuperarem plenamente, ó Deus, Senhor, que nenhum mal lhes aconteça. Senhor, coloco também a Igreja Batista em Nova Suíça em tuas mãos. Ajude-os, ó Pai, nas decisões que muitas vezes precisamos tomar, principalmente nesse tempo de pandemia. Ó Deus, pedimos a sabedoria que vem do alto, porque sabemos que tu dás essa sabedoria a todos que pedirem, e dás liberalmente sem lançar em rosto. Ó Deus, venha nos dar sabedoria, venha abençoar a tua igreja, ajude-nos, ó Deus, a caminharmos sempre em direção à igreja que tu queres que nós sejamos, cumprindo plenamente a grande comissão. Dá-nos, ó Deus, condições, oportunidades e mudança de mentalidade para que esse propósito seja plenamente buscado pela tua igreja. Isso nós oramos, pedindo também pela continuação do culto e pela mensagem que teremos daqui a pouco. Em nome de Jesus, amém. Vamos ver um vídeo, irmãos, preparado pela irmã Nayane, em nome do Ministério Infantil de nossa igreja. Jesus ensina aos grandões. Jesus sempre ensinou a muita gente, não é? E Jesus ensina a todos. E o seu ministério, logicamente, grande parte do seu ministério foi voltado para os grandões. O quanto Jesus ensinou e também tem a nos ensinar nessa noite. Por isso, vamos acompanhar esse vídeo com interesse. Oi, crianças, tudo bem? Deixa eu perguntar, vocês se lembram que o nosso Salvador Jesus veio a esse mundo como um bebezinho? Pois bem, os bebezinhos crescem, né? E com Jesus não foi diferente. Ele foi crescendo, crescendo, e quando ele tinha 12 anos, ele morava com o papai José e a mamãe Maria lá na cidade de Nazaré. O José era carpinteiro e ele ensinava Jesus também a trabalhar como carpinteiro. E teve um dia que era festa da Páscoa. E Jesus, José e Maria foram até Jerusalém para a festa da Páscoa, como faziam todos os anos.
Mas vocês não imaginam o que aconteceu. Em determinado momento, Jesus sumiu. A mamãe Maria perguntou para um montão de gente: você viu Jesus? E você viu Jesus? E você viu Jesus? E ninguém tinha visto Jesus. Ué, aonde será que Jesus estava? Você faz ideia? Pois bem, a mamãe Maria e o papai José continuaram procurando Jesus. E depois de 3 dias, sabe onde Jesus estava? Olha só! Estava no templo. E Jesus, uma criança, estava lá ensinando todos os adultos. E todo mundo ficava maravilhado, porque Jesus, mesmo sendo uma criança, já era tão sábio e já sabia tantas coisas a respeito de Deus, o nosso Pai. Quando Maria encontrou Jesus, sabe o que Jesus disse? Ué, mamãe, achei que você ia saber que eu estava aqui, na casa do meu papai do céu. E Maria ficou muito feliz de reencontrar Jesus. E então eles voltaram para casa. Crianças, vocês viram que legal? Em tudo, Jesus foi o nosso exemplo. E nessa história, ele nos ensina que mesmo sendo crianças, nós podemos falar de Deus para todas as pessoas. Para isso, a gente já precisa ter convidado Jesus para morar no nosso coração. Se já somos servos do Senhor, então já somos missionários. E podemos falar do amor de Deus para todas as pessoas, para os pequenininhos e até para os grandões. E aí, gostou dessa história? Então até a próxima. Um beijo e tchau! Quero convidá-lo agora a aclamar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor, vamos aclamar o Senhor como nosso Rei, como soberano. Vamos aclamar ao Senhor como Deus acima de todos. Vamos aclamar o Senhor como aquele que, como nosso Salvador, aquele que nos trouxe a salvação. Vamos aclamar ao Senhor como Senhor. Então, cante comigo esse cântico orientados pelo Ministério de Louvor da nossa igreja.
pra mim. Meu Senhor. Irmãos, mais uma vez o irmão Gabriel, que já encerrou o seu curso de teologia, vai nos abençoar com o estudo desse tema tão importante, o que é uma igreja saudável. Como ser uma igreja saudável. E ele tem nos apresentado vários aspectos sobre as características de uma igreja saudável. Como que características, que coisas devemos buscar para ser uma igreja saudável. Eu peço que você ore sempre pela nossa igreja, para que a nossa igreja seja uma igreja saudável. Mas também ore pela vida do Gabriel, nesse momento da vida que ele está se preparando para o casamento, também está, após o término do seminário, está em vistas de ter um ministério. Então vamos orar por esse moço também, que Deus abençoe essa vida. E meu irmão, que Deus te abençoe nesse momento e que te abençoe, que te ajude a nos ensinar, que o Espírito Santo te capacite e traga aquelas verdades bíblicas tão necessárias para a vida da igreja. Que Deus te abençoe. Boa noite, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma quarta-feira, podendo louvar a Deus juntos, podemos juntos também falar com Ele, compartilhar um pouco das nossas dores, das nossas alegrias, e assim orarmos uns pelos outros e crescermos mutuamente na fé. Que tempo maravilhoso! Estamos aí também juntos, podendo aprender acerca da palavra dele, sobre um tema que já temos tratado há algum tempo. Estamos aí no capítulo 9, faltam apenas 5 capítulos para encerrarmos essa ideia tão importante do que é uma igreja saudável. Temos trabalhado já isso aí e eu acredito que tem sido bênção, porque nós temos tratado de alguns aspectos que são essenciais na vida cristã, no qual aquele que não segue, ele está um pouquinho distante do caminho do Senhor. Eu tenho convicção disso. Aquele que não tem a palavra de Deus como a sua conduta, o seu estilo de vida, como o seu padrão, que não tem esse relacionamento com Deus por meio da palavra, pela pregação expositiva, aquele que fala completamente a palavra de Deus, que não fica pegando temas por fora e fica tentando criar algumas ideias próprias quanto a algum texto, ou também aquele que não olha a Bíblia como uma única ideia distribuída em vários livros diferentes, onde apresenta uma única ideia, a redenção do homem, e que também nesse mesmo ponto não entende a importância da evangelização, a importância das boas novas, que na verdade apresenta somente Jesus Cristo, tão somente Jesus Cristo como o único rei, aquele que pode nos salvar dos nossos pecados. Nós estamos caminhando errados. Então isso aí eu tenho convicção que é o âmago da vida cristã. E aí
Por meio da palavra nós vamos aprendendo a nos relacionar, o que é um corpo, igreja, louvor. Isso tudo faz parte de quando você tem essas coisas como primordiais, a palavra de Deus e Cristo como Senhor da nossa vida, como Rei, como Salvador. Então isso aí é principal para nós podermos crescer na fé e sermos como Deus quer que sejamos. Por isso nós continuaremos mais uma semana falando sobre esse assunto. Estamos aí no capítulo 9, onde estaremos estudando o entendimento bíblico da evangelização. Então nós vamos um pouquinho mais a fundo acerca desse aspecto de evangelizar de forma bíblica. Isso é muito interessante, porque temos muitas pessoas aí que elas são evangelistas natas, né? Ela está conversando e ela está falando de Deus. Isso é muito legal, isso é muito legal. E muitas vezes tem aqueles que gostam de comentar sobre Deus, sobre a importância de Deus para a sua vida, no trabalho, no momento de café no trabalho com o seu colega de trabalho, na hora do almoço, ou com algum familiar, coisas do tipo. E aí nós devemos entender biblicamente o que de fato é evangelização. Será que evangelização é falar somente da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, coisas que fazem parte das características de Deus, da sua essência? É verdade, isso são atributos de Deus, mas é somente isso? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos orar, agradecer a Deus, colocar nossa vida diante dele nesse momento. Vamos falar com Deus? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa quarta-feira. Obrigado, Senhor, pelo momento que nós podemos passar juntos, Senhor. Podemos falar da Tua palavra, podemos orar, podemos louvar. Como que é maravilhoso, Senhor. É realmente fruto da Tua graça, Senhor. Podemos, antes pecadores dignos da condenação, agora salvos em Cristo Jesus, e além de salvos, poder fazer parte de um único corpo, Senhor, onde o propósito desse corpo é o crescimento mútuo, a motivação mútua, onde um ao outro ajuda para que possamos crescer mutuamente na fé. Isso é muito legal, Senhor. Eu te agradeço porque eu posso fazer parte disso, Senhor, juntamente com a Igreja Batista Nova Suíça. Temos aí, com certeza, pessoas que estarão nos acompanhando, seja na quarta-feira ou em outro dia, que são parte de membros de outra igreja local, ou aqueles que ainda não fazem parte de nenhuma igreja, mas têm curiosidade de aprender mais sobre ti, Senhor. Que esse seja o momento dele despertar, quem sabe, por meio de Ti a fé, Senhor, e automaticamente a salvação, por meio de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Por isso nos colocamos aqui diante de Ti. É isso que eu te peço e agradeço, Senhor, colocando a minha vida como facilitador acerca da Tua palavra nesse momento. Me ajude, Senhor, a ser um servo fiel a Ti. Da mesma forma é isso que eu peço pelos meus irmãos. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Por isso temos aí, vamos lá, o entendimento bíblico da evangelização, e temos aí o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 13 a 18. Eu acho esse texto interessante porque Paulo está começando a discorrer sobre a intenção do envio dessa carta, dessa epístola à igreja de Roma. E ele deixa claro que a igreja ela é tão viva em sua fé que em todo lugar do mundo se ouve acerca da fé deles, que Paulo quer muito estar com eles, que Paulo deseja estar lá, mas por algum motivo ele não consegue, que é dito no final do livro, da epístola. E temos aí do versículo 13 ao versículo 18, eu coloquei a perícope inteira, mas a ideia que eu queria trazer é do versículo 16. Okay? E assim diz a palavra do Senhor, vamos ler juntos? Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. E ele fala no final do livro que é porque por onde ele vai pregando o Evangelho, para que outras pessoas também possam aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí é interessante, olha só a importância do Evangelho, de evangelizar, de levar a mensagem, a salvação de Cristo a outras pessoas. A igreja de Roma já era convertida, já era fiel ao Senhor, e Paulo entende
que nesse momento é mais importante a evangelização daqueles que não conhecem a Cristo do que estar propriamente lá com eles, por mais que queira estar. E aí o que ele faz? Para que não deixe a igreja de Roma à mercê e não dê talvez todo o conhecimento acerca da salvação pela fé em Cristo Jesus, Paulo envia uma carta. Então ele não deixa de apresentar a salvação, o motivo da fé, o principal propósito do sacrifício de Cristo, da não meritocracia humana também, são assuntos que ele trabalha isso. O que isso resulta na minha vida com os meus irmãos, no meu relacionamento com a minha família, a obediência ao governo e demais coisas. Ele não deixa de fazer isso, mas também não deixa de evangelizar. Então, por isso ele envia essa epístola tão rica, com uma mensagem talvez até um pouco difícil, com palavras muito difíceis, mas que ela abrange toda a ideia da salvação, da salvação em Cristo, a justificação pela fé. Isso é muito interessante, porque Paulo não deixa de cuidar daqueles que são salvos, mas também não deixa de se preocupar com aqueles que não o são. E o que nós temos feito, né? Como igreja do Senhor? Muitas vezes nós só estamos cuidando de nós mesmos, mas nos esquecendo daqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Como que todos nós somos pecadores e como que todos nós necessitamos de Cristo. Então, ele cita isso como... mas até agora tem sido impedido, versículo 13, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Ou seja, qual o fruto? Crescimento mútuo na fé, mas também como os gentios, aqueles que não creem, estão tendo o crescimento deles. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. A mensagem de Cristo nos torna devedores de Deus e a essas pessoas de proclamar essa mensagem. E assim quanto está em mim, estou pronto também para vos anunciar o Evangelho a vós que também estáis em Roma. Como anunciar esse Evangelho? Por meio dessa epístola, que aí é o que ele escorre tudo. E ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque ele sempre teve as leis, sempre teve a mensagem de Deus. E também agora do grego, né? Coisa que os judeus não acreditavam, eles eram muito egoístas nesse sentido, achando que a salvação era somente para aquele povo. E Paulo aqui apresenta que não, é para todos. Porque nesse evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como é apresentada essa justiça? Cristo morre por nós somos pecadores, merecemos a condenação. A cruz não é para nós éramos dignos de inferno, a cruz não nos tornaria salvos. A cruz é para o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Imaculado. Por isso ele morreu para pagar o nosso pecado. Carregar aquela cruz, se nós carregássemos, não nos tornaria salvos. Pelo contrário, nós seríamos dignos de condenação eterna. Se fosse pela cruz, nós estaríamos condenados da mesma forma. Ou talvez aparenta que a salvação é um pouco meritocrata, né? Eu carrego a cruz, eu sou salvo. Então por isso que aquela música que é muito bonita, mas somente o final dela eu discordo um pouco, que fica falando: a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. E aí é interessante nós mudarmos a ideia de que na cruz me libertou, na cruz me libertou. Quem me libertou? Cristo, não é a cruz. Interessante que em uma pequena letra muda todo o sentido da palavra e torna ela mais coerente com a palavra. Porque a cruz em si não te liberta de nada, mas Cristo na cruz nos liberta da escravidão do pecado. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, pela fé que Cristo é o Senhor Salvador. Como está escrito: mas o justo viverá pela fé em Cristo, né? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça, que tornam a sua verdade a maldade, né? É interessante que depois ele discorre como que essas maldades, e aí acrescenta até, incluída até desobediência a pai e mãe, como que nós somos
dignos de condenação. É pela fé, é por meio de Cristo, então somente. Por isso, o entendimento bíblico da evangelização, então nós já estamos trabalhando isso, entendendo que no evangelismo nós não trabalhamos de forma alguma meritocracia. É pela fé em Cristo. Por que Cristo morreu? Existem algumas pesquisas apresentadas, eu não vou saber porcentagem, mas pouquíssimos crentes sabem discorrer, sabem apresentar o motivo da sua fé de forma que seja coerente com a palavra de Deus. Cristo morreu por mim por quê? Porque eu sou pecador, tá? Mas só isso? O que eu ser pecador me gera diante de Deus? As pessoas gostam muito de falar de amor, mas o mesmo texto de João 3, por exemplo, que fala sobre amor, também apresenta a ira de Deus, porque aquele que não crê no Filho do Homem não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, ao mesmo Deus que é amor para salvar, ele também detém a ira sobre o pecador, sobre aquele que não crê, sobre aquele que não se arrepende dos seus pecados. Então, o que nós apresentamos na evangelização? Primordial, Cristo. Por quê? Vamos falar um pouquinho mais? É verdade que nós só temos trabalhado acerca de assuntos relacionados à pregação expositiva, teologia bíblica e entendimento bíblico do evangelho e da conversão. Por que nós só temos trabalhado isso? Porque ao trabalhar isso, a igreja automaticamente ela se torna saudável. Se eu prego expositivamente, ou seja, eu só prego a palavra de Deus, por que eu pregar a palavra de Deus vai tornar que a igreja seja em algum aspecto mal? Pelo contrário, pregar a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, só tornará a igreja mais santa, porque a palavra é do próprio Deus, não é nossa. Nós somente discorremos aquilo que Deus quer que falemos. Por isso que a pregação expositiva ela é essencial. Mas a pregação expositiva, ela didaticamente é chata, digamos assim. Algumas pessoas vão achar, outras não. Pelo contrário, eu particularmente gosto muito desse estilo. Eu gosto muito do Augusto Nicodemos, no qual ele fica parado lá e ele vai discorrendo sobre o assunto. Eu gosto muito disso. Então isso é muito pessoal. Mas a ideia da pregação expositiva, não, ela não é pessoal, ela é essencial. Entendem? Você ter um gosto diferente do meu, isso é muito legal, significa que Deus realmente trabalhou de forma perfeita em nós, no sentido de que cada um tem seus gostos, seus pensamentos, mas algumas coisas elas não são relativas. Elas são essenciais. A pregação expositiva, acredite, ela é essencial. Se alguém não prega expositivamente no sentido de pegar a essência do texto e discorrer sobre essa essência, você está caminhando mal com talvez esse pastor ou algum irmão da igreja, ou no seu próprio ensinamento. Pense de forma expositiva. O que o texto quer falar comigo? Perguntas, boas perguntas. Quem escreveu, quando, como, qual a intenção, o que o povo estava passando naquele período, qual o motivo dessa escrita, qual a ideia central do texto. São perguntas, boas perguntas, que vão nos ajudar a destrinchar o texto de forma que se torne muito mais claro. A teologia bíblica. Vou dar um exemplo, e eu acredito que minha irmã não vai se importar com isso. Nós começamos a estudar juntamente com os adolescentes Esther agora. E aí nós começamos sempre com o pano de fundo, aquilo que está por trás do texto, ou seja, contexto. Quem escreveu o livro? E aí, nesse pensamento surgem 3 pessoas: Esdras, Neemias e Mordecai. Legal. E eu apresentei minha ideia dizendo que, olha só, esses 3 são as pessoas principais, ditas como possíveis escritores desse livro. Eu, por exemplo, não acho muito interessante a ideia de Neemias, e esclareci o porquê. Ele não escreveu nem o próprio livro, foi Esdras. Esdras, ele tinha acesso aos materiais para escrita, ele tinha muito conhecimento acerca da escrita. Mordecai é primo da Esther e ele estava juntamente com ela, estava vivendo a história. E aí, ao ler o primeiro capítulo, quando começamos a estudar o capítulo 1,
A Bia, ela lendo o texto, versículo 3, disse lá, e a gente, digamos, dos poderosos, dos principais lá do reino. E ela disse, olha, eu acho que é Mordecai, por causa que está apresentando e a gente. Eu falei, excelente, isso é muito legal. Eu até falei, olha, só discordo desse seu pensamento, porque o texto está todo na terceira pessoa, ele está apresentando uma história ainda. Então, pelo fato que ele está apresentando uma história, ele não está se colocando na história, ele está apresentando a história. Mas é esse o ponto, nós começarmos a analisar o texto e pequenas expressões, pequenas palavras, para que possamos chegar no âmago do texto, podemos dizer, olha só, Deus quer dizer isso com o texto. Continuando, teologia bíblica, o que, por exemplo, Esther tem a ver com toda a história da Bíblia, já que Esther não apresenta Deus em nenhum momento, não é? O que Romanos, capítulo 1, versículo 13 a 18, tem a ver com toda a Bíblia? É uma única ideia. E o entendimento bíblico do Evangelho, Cristo, e da conversão, do que eu creio, Cristo. Então, esses assuntos são essenciais para a vida cristã. Isso significa que se as igrejas não ensinam a Bíblia ou a sã doutrina, os ensinamentos sãos, os ensinamentos corretos, puros, elas se tornam doentes. Verdade, isso é uma afirmação. É uma confirmação. Se a igreja não ensina essas coisas, ela é propícia a se tornar doente com o tempo. A igreja pode ser excelente no louvor. Ela pode ser excelente, excelente na distribuição de cestas básicas. Ela pode ser excelente na sua administração. Ela pode ser excelente nas suas programações, e tendo programações de forma diária, semanal, mensal. Ela pode ser excelente, mas se ela não apresenta esses 3 pontos que foi falado aqui, o ensinamento bíblico ou questões relacionadas à sã doutrina, ela afirmativamente se torna doente, porque ela não está experimentando da essência do cristianismo, da essência do que Deus quer para a igreja. Vamos continuar? Coloquei aqui uma imagem, pica-pau. Pica-pau era difícil ser capturado, ele era muito malandro, né? Não lembro de fato qual é o episódio desse desenho, não sei, porém achei interessante a imagem. Ele com certeza ele pregou alguma peça, costume dele, e o rapaz estava querendo capturá-lo. Mas olha só que interessante. Mas o que seria uma igreja doente? Onde está centralizada essa igreja? E aí tem aí o pica-pau como crente, alegoricamente dizendo que ele é o crente distraído. E esse rapaz enganando o pica-pau com uma bela moça, não é? Que fala aí, a Bíblia não é a palavra de Deus e nem suficiente. Esse é um tema que dá muita dor de cabeça. Por quê? Dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus é algo que a Bíblia é a palavra de Deus, é algo que nós estamos muito acostumados. A Bíblia é a palavra de Deus, mas por que ela é a palavra de Deus? Você acredita em tudo que a Bíblia diz sobre ser a palavra de Deus? Você acredita que em todos os pontos da Bíblia ela é de fato a palavra de Deus? Vou dar um exemplo. Eu estava em um culto promovido pelo Seminário Batista Serrano, em uma determinada igreja, onde o pastor chamado a levar a mensagem nesse culto foi muito infeliz numa palavra, num argumento que ele disse. Ele disse o seguinte, eu posso dizer, abrir aspas, eu acho que seria incorreto porque eu talvez não vou falar totalmente o que ele disse, mas a ideia eu posso afirmar. Ele disse o seguinte, ele estava lendo sobre Faraó e Deus disse que matou, literalmente matou os primogênitos, né?
inclusive o filho de Faraó. E o pastor disse que ele não concorda com aquilo. Não é, digamos, aquilo não é plenamente daquela forma. Deus não matou ele. O Deus dele não é assassino. Mas como assim? Não está escrito lá que Deus matou os... E aí, tá, ipsiliteris, o texto está escrito que Deus matou. E aí, como que eu discordo então da palavra de Deus dessa forma? Parece um ponto muito pequeno. Você dizer, ali na verdade o sentido é que Deus mandou alguém que matasse, ou Deus, pela sua misericórdia para com aquele povo, matou. São muitas perguntas que não fazem muito sentido, onde é mais fácil acreditar. Deus propriamente revelou a Moisés que escrevesse que ele matou aquelas pessoas. E aí eu vou discordar disso só porque eu acredito. Então o que é mais importante? O que eu acredito sobre Deus ou o que ele diz ser ele mesmo? Deus não se torna injusto ou cruel ou pecador só porque tomou determinada atitude. Ele é perfeito. Então são algumas questões, alguns pequenos pontos que te faz pensar que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas ela contém. E que ela não é suficiente, você precisa de algo a mais, talvez do louvor, ou talvez da ceia, quando alguns falam que é a Santa Ceia, né? E nós não acreditamos dessa forma, nós batistas não acreditamos, ou que você fundamentalmente precisa estar na igreja. E olha, observação, não estou dizendo que você também não precise, mas que para que você seja salvo, você precisa estar lá. Enquanto eu acredito plenamente que por você ser salvo, você deve estar lá. São alguns pontos que te fazem pensar, nossa, parece que então, para a Bíblia se tornar suficiente, por ela ser insuficiente, eu preciso de louvor, eu preciso cantar. Mas são coisas importantes também, mas só por causa disso a Bíblia se torna insuficiente. Isso nos leva ao liberalismo, onde você pode fazer qualquer coisa, o relativismo, nem tudo é errado, a libertinagem, a questão do pecado, o ateísmo, hedonismo, muitos pontozinhos que assim trazem um paralelo acerca da palavra de Deus e te afastam da palavra de Deus, com pequenos assuntos que de pouco a pouco vão te afastando da centralidade da palavra, que é o próprio Cristo. Isso, infelizmente, acontece. O livro de Colossenses trata sobre algumas questões dessa, por exemplo. São questões que tem na Bíblia e que, de certa forma, te afastam. Como, por exemplo, o legalismo. No capítulo 2, ele trata sobre isso, o legalismo. O legalismo te salva? Não, mas você precisa ser uma pessoa moralmente correta, cumprir os mandamentos como evidência de salvação, mas não para ser salvo. Então, olha só, é um ponto que tem na Bíblia. Só porque então eu cumpro, eu estou errado? Ou porque eu deixo de cumprir, eu estou errado? Porque também tem lá o aspecto de que quando você deixa de fazer algo, por exemplo, você não se casa para evitar que tenha relações sexuais, você se torna puro. Ou você deixa de comer determinados alimentos, você se torna puro. E aí o texto está falando lá, não é assim não, cara. Você não se torna impuro só porque você casou e tem relações sexuais com sua esposa, por exemplo. Não é assim que a banda toca. Ou culto a anjos. Não tem citações na Bíblia sobre anjos? Tem. Mas o anjo merece ser cultuado só porque ele está, de certa forma, no céu com Deus? Ou ele é usado por Deus para algumas questões? Pequenos pontos te distanciam de Deus. Por isso, a importância da pregação expositiva. Por isso. Igrejas assim, que se afastam da Escritura, não proclamam as admiráveis boas novas de salvação em Jesus Cristo. Por que elas não proclamam? Porque uma pessoa, quando ela vai evangelizar e ela não tem como uma centralidade, a Bíblia como centralidade da vida dela, ela vai, por exemplo, somente pregar que Deus é bom, que Deus é amor, mas não vai pregar que, olha só, Deus odeia o pecado, Deus quer que você se salve,
e quer que você se liberte dessa escravidão do pecado, dessas correntes que te amarram ao pecado e que vão te levar para o inferno. Você já é um condenado, mas você tem a oportunidade agora, por essa mensagem, Cristo, ser salvo. Porque Cristo morreu por mim e por você, porque é exatamente isso que eu estou te falando. Nós somos pecadores. Por isso, por essa morte em Cristo Jesus, para a salvação dos nossos pecados, nossa salvação dos nossos pecados, ele apresenta que nos ama. Vocês veem o balanço? Eu apresentei a ira de Deus, apresentei nosso pecado e apresentei o amor de Deus, mas não apresentei somente o amor. O amor de Deus é demonstrado em Cristo porque nós somos pecadores. Ele apresenta nossas misericórdias, a sua misericórdia, perfeita misericórdia, porque nós somos pecadores, porque nós merecemos o inferno. Cuidado ao evangelizar, porque dependendo você tem até boas intenções, mas a boa intenção ela não pode ser o único propósito da sua vida, a ponto de que você até mesmo não estude a Bíblia, a ponto de entender toda a salvação em Cristo. A famosa teologia, né? A teologia é importante, ela é muito importante. Mas não é só porque você não entende plenamente a teologia que você também vai deixar de evangelizar. Então aí está a importância de você, como um bom cristão, estudar a palavra de Deus. Não tem como você ser um cristão saudável se você não estudar a palavra de Deus. Para entendermos de fato esse assunto, é importante considerarmos nossa compreensão acerca das marcas anteriores, que já foi falado. É interessante, continuando, analisar os novos convertidos, pois parece ter uma conscientização nata da natureza graciosa de sua salvação. Como assim? É interessante quando você analisa um novo convertido e ele fala claramente: eu era um fumante, eu bebia muito, eu estava completamente afastado de Deus, eu fazia muitas besteiras, mas graças a Deus Ele me salvou, graças a Deus Ele me deu uma oportunidade nova de poder estar aqui com vocês. Ele está domingo após domingo na igreja, quarta-feira após quarta-feira, todos os cultos, se possível, porque ele está feliz, porque ele foi salvo em Cristo Jesus. Enquanto aqueles que estão há 20 anos na igreja estão fracos na fé, porque eles caíram numa vida uma rotineira, né? Estão presos àquela rotina de que domingo eu vou na igreja, mas não vão a fundo ao estudo da palavra de Deus, não vão a fundo entender a salvação em Cristo Jesus, o motivo da sua salvação. É muito interessante analisar os novos convertidos. Por isso que algumas vezes eu penso que, entre aspas, a nossa conversão ela é diária. Uma vez salvo, sempre salvo. Isso é indiscutível, está na palavra. Porque a salvação não é meritocracia, então você não recebe porque você é bom e não perde porque você deixou de ir domingo na igreja ou porque deixou de estudar a palavra de Deus. Mas a conversão é todo dia, no sentido de que eu preciso me dispor a entender do porquê eu sou salvo. Eu preciso me dispor a entender essa graça, essa maravilhosa graça de Deus. Eu preciso todo dia relembrar e memorizar do porquê eu sou salvo. Para que eu não venha cair no desânimo, para que eu não venha cair numa fraqueza espiritual, para que eu não venha me afastar de Deus e, na verdade, revelar um coração nunca convertido. Por isso que, nesse sentido, a conversão ela é diária. Porque eu não sei se você, meu amado irmão, amanhã, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, vai continuar firme na fé. Deus sabe. Por isso que a salvação, ela você creu, automaticamente você é salvo, porque Deus já tem um controle de tudo, ao ponto de que o amanhã não é uma surpresa para Ele, mas eu e você
não sabemos do amanhã. Nós sabemos que o amanhã nos espera. Somos salvos em Cristo e por isso amanhã, se eu crer de fato, eu sou salvo. Não perca a minha salvação. Mas eu não sei se amanhã eu estarei firme na fé e amanhã eu continuarei, digamos, crendo em Deus. Por isso que a minha vida precisa estar continuamente sendo trabalhada, de que eu nunca venha me desanimar e continue sempre, perpetuamente, sempre durante toda a minha vida, pedindo auxílio de Deus para que sempre esteja crendo. Quando se deixa a Bíblia de lado, a evangelização se torna uma obra nossa em que fazemos o que for possível para conseguir uma confissão verbal. Isso é interessante porque quando eu prego, eu e você pregamos a palavra de Deus, evangelizamos alguém, nós viramos para Deus e falamos: Senhor, tudo que eu tinha para apresentar a essa pessoa eu fiz. Eu corri atrás como um bom cristão, eu liguei para ela, eu chorei com ela, eu chorei por ela, eu preguei o evangelho, mas chegou um ponto que ela não está mais em minhas mãos. Eu creio que quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado não sou eu. É o Senhor por meio do seu Espírito. Mas uma pessoa que deixa a Bíblia de lado, ela se torna chata. Porque ela vai ficar em cima de você continuamente até que você aceite somente da boca para fora. Isso é um problemão. Porque aí nossas igrejas, elas incham e ao mesmo tempo elas continuam rasas. Elas incham de pessoas, mas rasas de pessoas que creem. Então, não se preocupe em fazer um papel que não é seu. Evangelize. Isso é graça de Deus. Isso é uma das graças de Deus, poder participar da sua obra redentora, ou seja, evangelizando. O restante é tudo dado a Deus. Então, não se preocupe em fazer um papel que não é dado a nós. A conversão do homem não é nosso compromisso. A evangelização, sim. A conversão, não. Não fique procurando que ele verbalmente venha dizer: não, eu creio, mas você fica todo dia, toda hora, perguntando: ei, você vai crer? Ei, você vai crer? Só para que a pessoa confesse verbalmente que ela crê, por mais que seja necessário ela confessar verbalmente. Mas não por meio de muita indagação, mas por meio da fé dela de fato. Alguma evidência de que uma igreja pode não ter um entendimento bíblico da conversão? O que ensinamos sobre o significado discipulado em Cristo? O que lhe falamos sobre Deus, o pecado e o mundo? Ou seja, tem um ponto aqui no livro que eu achei interessante. Diz assim: em outras palavras, evangelização não é fazer tudo o que pudermos para que uma pessoa tome uma decisão a favor de Cristo. Também não é impor aos outros a nossa opinião. Tentar forçar um nascimento espiritual será tão ineficaz como se Ezequiel houvesse tentado juntar os ossos de cadáveres para fazer uma pessoa, em Ezequiel capítulo 37, ou como se Nicodemos tentasse dar a si mesmo um novo nascimento no Espírito. Além disso, a evangelização não é o mesmo que dar um testemunho pessoal de fé, ou apresentar uma defesa racional da fé. Tampouco é realizar a obra de caridade, embora esses três assuntos possam acompanhar a evangelização. Também não deve ser confundido com os seus resultados, como se disséssemos que só evangelizamos com eficácia quando há conversões. Também temos aqui, por outro lado, se nossas igrejas deixamos de lado o que a Bíblia diz a respeito de Deus na conversão, a evangelização se torna uma obra nossa em que fazemos o que for possível para conseguir uma confissão verbal que falamos agora. Uma evidência de que uma igreja pode não ter o entendimento bíblico da conversão e da evangelização é esta: o número de membros é bem maior do que o número de que participam dos cultos. Ou seja, há alguma evidência de que a igreja pode não ter o entendimento bíblico da conversão? Sim, quando uma igreja tem 500 membros e frequentam 50. A igreja tem muito número,
mas poucos frequentadores. Elas não entenderam de fato a sua conversão. E aí vem realmente aquela indagação. O que estamos ensinando sobre o discipulado dessas pessoas, sobre Cristo dessas pessoas? O que lhes falamos sobre Deus, sobre o pecado, sobre o mundo? O que essas pessoas foram ensinadas? Sendo assim, o que não é uma evangelização? Nós lemos aqui, não é impor a nossa opinião, não é ficar dando nosso testemunho pessoal, não é ficar racionalmente defendendo nossa fé, entrando em discussões e defendendo o que nós queremos, não é realizar obras de caridade e também não é ter muitos resultados. A evangelização não é isso. Precisamos saber defender nossa fé? Com certeza. Precisamos realizar caridade? Com certeza. É importante os resultados? Com certeza, porque significa que mais pessoas estão crendo. Precisamos dar o nosso testemunho pessoal. Eu particularmente não gosto de quando eu vou a alguma programação, algum culto, onde o preletor fala mais de si mesmo do que a palavra de Deus. Eu não gosto, não acho certo. Mas numa conversa, num diálogo pessoal, é importante esse testemunho pessoal? Muitas vezes sim, porque o seu testemunho pessoal motiva a outra pessoa. Você dá algum relato seu no qual outra pessoa também está vivendo e ela pode aprender com isso. Mas evangelização não é isso. Não é somente isso. Você impor algo, você ficar dando seu testemunho pessoal, ficar defendendo em discussões a razão da sua fé, ficar realizando obra de caridade, ficar dando alimentos, por mais que seja importante, o resultado não é isso. Então, o que de fato é evangelização? Temos aí: proferir palavras, compartilhar as boas novas. O que é evangelizar? Eu proferir as palavras que estão ligadas automaticamente às boas novas, às boas notícias. Qual é a boa notícia que eu e você temos para dar? A salvação para o que crê. Deveríamos gritar isso. Olha só a salvação para você que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Há uma vida nova. Olha, está difícil para você hoje. Meu amado, minha amada, amanhã no céu não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais sofrimento, você não vai ter mais fome, não vai passar mais necessidade. Creia em Cristo Jesus. Somente Ele pode te dar uma nova vida, somente Ele pode te dar uma nova esperança. Ser fiel ao apresentar essas boas novas, confiar em quem converte os corações. A evangelização é você proferir a palavra de Deus de forma fiel e principalmente confiar naquele que de fato tem todo o poder para converter os corações. Não ficarmos convencendo as pessoas acerca da fé. Por isso nós fechamos esse estudo de hoje com o seguinte relato do livro, abre aspas: o único crescimento verdadeiro é o crescimento que vem de Deus por meio do seu povo. Ele vem de Deus por meio dessa ligação do povo. Nós precisamos crescer confiando nele, nos ajudando mutuamente, pregando o Evangelho juntamente. É a graça de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que estivemos aqui juntos. Obrigado, Senhor, por poder falar da Tua Palavra, falar a Tua Palavra, porque falamos sobre aspectos claros na Tua Palavra e iniciamos toda essa ideia por meio do entendimento bíblico da Tua Palavra. Então, Senhor, é um privilégio. Louvo a Ti, Senhor, por todos que estão nos acompanhando aí. Peço que o Senhor esteja trabalhando nossos corações, a todos nós que estaremos na quarta-feira, aqueles que estarão ouvindo em outro momento, mas a todos peço que esteja trabalhando nos nossos corações, Senhor, para que possamos ser mais santos, entender a importância da igreja saudável, entender a importância de nós sermos saudáveis. Por isso, nos ajude, Senhor, porque precisamos, necessitamos, dependemos de Ti. É isso que te peço, te agradeço em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém, Senhor. Meus irmãos, fiquem com Deus, um bom restante de semana e até a próxima. Um abraço. Que bênção, né, irmãos? Coisa boa nós sermos
orientados por Deus através da instrumentalização do irmão Gabriel. Antes da oração final, eu gostaria de trazer 2 anúncios. Conforme já anunciado no grupo da igreja, nós não teremos os cultos nesse domingo pela manhã e domingo à noite. Havia alguma dúvida pairando no meu coração e em consulta com a liderança da igreja e os diáconos, por unanimidade, todos aqueles que responderam à enquete, nós entendemos que era o momento de suspendermos o culto nesse domingo, tanto pela manhã quanto à noite. Nós faremos uma transmissão online, gravaremos um culto e transmitiremos no horário, tanto às 9 horas da manhã quanto às 18 horas. Não ficaremos sem culto, mas esse culto será gravado, não será nesse domingo uma transmissão ao vivo. Se Deus quiser, as condições melhorando, no domingo seguinte, no dia 20, nós retornaremos com os cultos normais. Na parte da manhã, com a EBD, o culto e logo em seguida a reunião do Conselho Administrativo, e na parte da noite, uma programação de Natal orientada pelo Ministério Infantil da Igreja e também com a participação do grupo Expressão de Louvor. Tá bom, meus irmãos? Mas nós vamos ter que aguardar depois do dia 13 como estarão as condições, se nós retornaremos dia 20 ou não. A previsão é que retornemos, mas isso só será confirmado na semana que vem, tá bom? Alguns irmãos têm perguntado sobre a questão do dízimo e ofertas, né? Podemos aguardar até o dia 20 ou até o dia 27 para você entregar o seu dízimo, ok? Caso não haja possibilidade de retorno, eu estou entendendo que isso possivelmente não vai acontecer, a gente vai voltar, mas caso não haja a possibilidade de retorno, aí nós vamos usar daquele expediente, né? O irmão pode usar a conta da igreja no Bradesco, né? Vai aparecer aí o número da conta da igreja, pode fazer depósito, transferência bancária, ou então, se preferir, se o irmão tiver alguma dificuldade, o irmão faça contato que nós iremos até a sua casa, somente nessas circunstâncias para ajudar o irmão, tá bem? Somente nisso. De outra forma, nós não preferimos não ter contato nenhum com entregas de dízimos e ofertas, tá? Mas nessas condições nós faremos isso, tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe, te dê um final de semana feliz. Eu vou orar agora e logo em seguida estaremos encerrados. Obrigado, Deus, por esse tempo que estivemos em Tua presença. Obrigado porque quando passamos esse tempo de louvor, oração e aprendizado bíblico, o nosso coração se aquieta mais, se tranquiliza, ó Pai, porque somos alimentados pela Tua palavra. O louvor nos ajuda a focarmos aquilo que precisa ser focado em nossas vidas, que é a glorificação de Cristo. Isso nos ajuda a enfrentar as questões da vida com coragem e ousadia. Senhor, abençoe cada membro da igreja, abençoe cada um que está nos assistindo também, que a Tua bênção e a Tua proteção esteja sobre eles. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.